A garota que você vê aqui sorrindo de orelha a orelha é acusada de um crime brutal. Ela foi presa por suposta tentativa de matar o namorado adormecido com um machado. Nós temos a história por trás desta foto de ficha criminal que viralizou e há muito o que analisar. Estamos no caso, apresentado por Lei e Crime, sou Chris Stewart. Nunca existe realmente uma expressão certa para fazer em uma foto de ficha criminal, porque normalmente ela é tirada em um dos, se não o pior momento da vida de alguém. Mas essa foto de ficha criminal viralizou por causa da expressão que você vê no rosto dessa mulher. É o tipo de expressão que normalmente não vemos, mesmo com a frequência com que cobrimos histórias que envolvem fotos de ficha criminal aqui no Law and Crime. E também em casos em que as acusações que a pessoa está enfrentando são simplesmente tão horríveis. Esta é Lena de Oliveira, a garota sorridente da foto. Esta é a foto dela, tirada na prisão do condado de Cass, em Fargo, Dakota do Norte. De Oliveira é acusado pelo que a polícia afirma ter ocorrido às 5h30 do dia, 5 de setembro. Essas são fotos do Facebook dela. Ela tem 23 anos e esta é uma foto da garagem separada, o suposto local do crime. É aqui que a polícia diz que esse ataque supostamente aconteceu. Agora, a polícia foi chamada para essa garagem em Fargo no início da manhã do dia 5 de setembro e eles encontraram o namorado de Oliveira com ferimentos graves e um rastro de sangue levando até a garagem onde tudo isso supostamente aconteceu. Boa parte do caso depende de uma testemunha ocular que afirma ter visto tudo. Ele é um homem que também está hospedado nessa garagem separada onde de Oliveira e o namorado dela supostamente estavam ficando, conforme informado por veículos de mídia. E é aqui que essa história fica perturbadora e os detalhes podem ser chocantes. O homem contou que acordou em 5 de setembro por volta das 5h30 e ouviu o namorado de Oliveira gritar. E ele diz que supostamente viu da Oliveira atrás do namorado dela balançando um machado. Ele afirmou não ter visto o impacto, mas descreveu o som como, abre aspas, rachando madeira. O homem afirmou que os dedos do namorado de Dalivera estavam faltando e viu sangue e uma grande marca no crânio do homem, supostamente feita pelo machado. E ele disse que parecia que o machado estava batendo na cabeceira de uma cama pelo som. Quando a polícia chegou, não encontrou Dalivera. Essa testemunha afirmou ser sem teto e ficar em várias casas na região, inclusive na garagem onde tudo supostamente ocorreu. Antes de explicar como as autoridades localizaram de Oliveira, suas redes sociais mostram que ela enfrentou desafios. E esse é um contexto importante para entender a história e essa suspeita. E é chocante, não só pelas acusações que ela está enfrentando, mas também porque parece que este ano ela estava em ascensão. Aqui está uma postagem de 8 de abril, quando ela disse, abre aspas, alguém ficou sóbrio? Prometo que vai ficar bem em você. Depois, em 14 de abril, ela fez uma longa postagem sobre como estava assumindo a responsabilidade e buscando tratamento. Ela reconheceu que, abre aspas, tomou más decisões em toda a sua vida e que buscar ajuda foi uma das melhores decisões que já tomou, fecha aspas, para ela e seus filhos. Nessa postagem, ela falou sobre como lutou contra o abuso de substâncias, mas que estava enfrentando isso de frente e abraçando a sobriedade. Em 30 de abril, ela comemorou 30 dias de sobriedade, com orgulho. Agora, qualquer pessoa que já teve problemas de abuso de substâncias na família vai te dizer que 30 dias pode ser uma grande conquista e que a recuperação nunca é uma linha reta, é uma batalha constante. E talvez Lena de Oliveira possa ser um exemplo disso. Ela postou orgulhosa o certificado de conclusão do programa de internação em abril. Agora, outro contexto. Você lembra de Dalivera, dizendo que cometeu vários erros na vida. Ela apareceu nas notícias em 2017 com apenas 14 anos. Valley News Live e outros veículos de Minnesota e Dakota do Norte noticiaram seu desaparecimento. As circunstâncias do desaparecimento na época não estão claras, mas agora estamos em 2025. Mais uma vez, quando autoridades chegaram à cena,
onde Di Oliveira supostamente atacou o namorado com um machado. Em 5 de setembro, a polícia procurava por ela. Agora, com 23 anos, eles divulgaram este panfleto pedindo informações enquanto a procuravam. Você pode ver no topo que não era um caso de desaparecido. Procuravam um suspeito, já procurado, por tentativa de assassinato. Em 7 de setembro, 2 dias após o suposto ataque, Da Oliveira foi preso em Moorhead, Minnesota. Isso fica logo após a divisa do estado de Fargo, onde ocorreu o suposto ataque. E essa foi a foto dela quando foi presa, com um grande sorriso no rosto. Um sorriso de orelha a orelha. Ela teria pedido um advogado quando foi interrogada sobre o ataque. Ela está detida sob fiança de $500.000. Sobre o namorado dela, segundo a polícia, nesse fórum analisado, ele conseguiu falar com os investigadores. Este é um caso de tentativa de assassinato, então ele está vivo. Ainda não está claro, neste momento, qual foi o motivo para esse suposto ataque. Antes de voltar ao episódio de No Caso, preciso comentar algo importante, pois ao cobrir crimes reais, vemos histórias que mostram como a vida pode mudar de repente, de formas inesperadas. Eu me pego pensando muito nisso quando se trata da minha própria família e em garantir que o futuro dos meus filhos esteja seguro e protegido. Dito isso, seguro de vida é uma daquelas coisas em que ninguém quer pensar até que seja tarde demais. Eu não quero pensar em um dia em que talvez eu não esteja lá para ajudar meus filhos a pagar a faculdade ou garantir um teto sobre suas cabeças. Mas ter uma apólice de seguro de vida temporário agora significa que, se algo inesperado acontecer, seus filhos terão mais proteção e você terá um pouco mais de tranquilidade por saber que fez tudo ao seu alcance para ajudar a protegê-los no futuro. Fabrique da Gerber Life. É um seguro de vida temporário que você pode contratar hoje mesmo. Ele foi feito para pais ocupados como você. Tudo é online, no seu horário do seu sofá. Agora você pode estar coberto em menos de 10 minutos, sem necessidade de exame de saúde. O diferencial da Fabric é a parceria com a Gerber Life, confiável por milhões de famílias há mais de 50 anos. As apólices de alta qualidade são flexíveis e se adaptam à sua família e orçamento, oferecendo até $1 milhão de cobertura por menos de $1 diário. Eles oferecem recursos como testamentos digitais gratuitos e ferramentas de investimento para planejar o futuro financeiro da família, tudo acessível pelo celular. Junte-se aos milhares de pais que confiam na Fabric para proteger sua família. Inscreva-se hoje em poucos minutos em meetfabric.com/OTC. É meetfabric.com, OTC, MEET, fabric.com, OTC. Agora, para comentar, está conosco o psiquiatra forense, Dr. Daniel Buber. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. A foto de ficha policial de um suspeito acusado de um crime horrível sorrindo de orelha a orelha chama muita atenção. Na sua área de atuação, quando você vê uma foto de ficha policial assim, quando você vê essa foto, o que passa pela sua cabeça? É difícil saber o que alguém pensa ao tirar uma foto de ficha policial assim. Mas nesse caso em particular, me chamou muita atenção a testemunha que disse que ela parecia, e eu cito, fora de si. Quando vejo alguém fora de si, penso em algumas coisas. Penso em psicose, que é um afastamento da realidade. Penso em dissociação, quando as pessoas estão desconectadas de seus pensamentos e emoções, mania ou um distúrbio de humor grave, ou, claro, uso de substâncias ou intoxicação, que, aliás, é um fator de risco muito maior para a violência do que doença mental. Então, quais substâncias estão associadas à violência? A número 1 é o álcool. Essas são algumas coisas que penso ao ver alguém, e cito, fora de si. Certo, porque ela realmente estava, como vimos no Facebook, em uma jornada de sobriedade em abril. 30 dias sóbria, postou um certificado e estava muito orgulhosa. Mas agora estamos em setembro e ela supostamente ataca o namorado enquanto ele dorme com um machado. Ela já revelou o uso de metanfetamina e fentanil no passado e não se sabe se teve recaída. Mas essas drogas, em particular, como elas poderiam afetar o estado mental? Bem, certamente a metanfetamina é um estimulante. Ela pode deixar as pessoas paranoicas, pode deixar as pessoas agressivas.
Usar um machado é muito simbólico, não? É o jeito mais próximo e pessoal possível, algo bruto. É brutal e selvagem. E parece uma explosão de emoção violenta ou de pensamento desordenado. Então não parece frio e calculista como alguém que está em crise aguda. E, segundo relatos, ela estava em situação de rua na época. Ela lutava contra o uso de drogas. Não está claro se ela já teve explosões violentas em seu histórico criminal. E se ela não teve nenhum tipo de... Ela não tem explosões violentas no passado. Quero dizer, quão comum é alguém, de repente do nada, pegar um machado, segundo a polícia, e então atacar alguém enquanto a pessoa está dormindo? Obviamente, atacar alguém dormindo significa pegá-lo na maior vulnerabilidade. Isso provavelmente foi causado por substâncias, considerando o histórico dela, mas não é possível ter certeza absoluta. Mas isso, somado talvez à raiva ou ciúmes que ela tinha dele, provavelmente essa não foi uma briga isolada. Provavelmente isso já vinha se acumulando e resultou nessa explosão de violência. E quando você coloca substâncias na equação, tudo se torna extremamente imprevisível. Ao falar em psicose, geralmente se pensa em alguém fora de si. E muitas vezes falamos sobre doenças mentais e os desafios que as pessoas podem enfrentar nesse contexto. Quero dizer, quais são, de modo geral, os motivos para alguém também ficar desiludido? O que pode causar isso? A psicose pode ter origem orgânica, como a esquizofrenia. Pode ser um tema recorrente para mim. Psicose induzida por cannabis. Então, existe a intoxicação por cannabis. E sabemos que as variedades de cannabis agora têm quantidades muito maiores de tetrahidrocannabinol. Elas podem fazer com que as pessoas fiquem paranoicas, tenham delírios e apresentem alucinações auditivas. Assim, elas podem mudar a percepção de realidade da pessoa. E é muito difícil prever o que alguém sob a influência disso pode fazer. Agora estamos falando de intoxicação ou psicose induzida por substâncias, certo? Existe a intoxicação, que é o efeito agudo da substância. Pode ocorrer uma psicose causada pelo uso da substância, que é separada e distinta. E para ela, eu só volto àquela foto policial em que ela está sorrindo. Isso ocorreu 2 dias após o evento. Também destaco que não sabemos o lado dela da história. Nós não sabemos se aconteceu algo que teria motivado ela a fazer isso. Quando você se senta com pessoas que são acusadas de crimes como esse, como você avalia o estado mental delas e faz o diagnóstico? Talvez não diagnosticar, mas tentar entender e reunir o que elas pensam. Queremos garantir uma avaliação psiquiátrica completa, incluindo análise de todo o histórico médico relevante. O paciente já teve concussões ou lesões na cabeça? Eles têm histórico de doença da tireoide? Eles têm histórico de outro problema médico ou neurológico que possa contribuir para esse quadro? Analisamos novamente o uso de substâncias. Essa pessoa é conhecida por usá-las ou já teve problemas antes? Histórico psiquiátrico anterior, principalmente ligado à violência, além do histórico familiar, também são analisados. Avaliamos seu funcionamento e desempenho profissional ou escolar. Conversamos com pessoas que os conheciam nos dias, horas e minutos que antecederam o crime para descobrir como estava o estado mental deles. Essas são algumas ações para tentar juntar as peças. E quando você conversa com essa pessoa e está tentando, que perguntas você faz quando talvez saiba um pouco sobre o histórico médico dela e está tentando descobrir exatamente o que se passa na mente dela? Então, novamente, eu analisaria o histórico de violência deles anteriormente. Eu analisaria o histórico de uso de substâncias. Eu basicamente seguiria uma lista de perguntas tentando obter um histórico, porque, como sabemos, o melhor preditor de comportamento futuro é o comportamento passado. E, portanto, estamos procurando um padrão de comportamento que esteja levando a essa infração. Para uma foto assim, acredito que promotores e defesa considerariam isso, especialmente se houvesse argumento de insanidade ou saúde mental em um julgamento onde essa foto fosse exibida. Como você já viu fotos como essa, em que você olha e pensa, isso não é... Sabe, acho que a reação humana instantânea é, essa não é uma pessoa que está em seu estado mental normal. Sabe, ninguém está, se estiver sendo acusado de um crime como esse, mas como uma imagem como essa pode influenciar o julgamento e a percepção que o júri tem
sobre o estado mental de alguém. Isso é fundamental. Tudo depende de como você conta a história, certo? Se você é a promotoria, diz que essa pessoa é fria, insensível, sorri com deboche, gostou do que fez e não mostra remorso. E se você é a defesa, você diz que essa é uma pessoa que está completamente desligada. Ela está fora da realidade. Eles não faziam ideia do que estavam fazendo, não sabiam a diferença entre o certo e o errado. Então, novamente, você pode pegar as mesmas evidências e contar uma história completamente diferente. E para ela, sabe, eu fico pensando porque quando você vê a foto e sua reação inicial, ao juntar a história, é pensar que essa pessoa não está em seu estado mental normal. Quando você conhece a história dela e vê que ela inicia uma jornada de sobriedade de 30 dias, ela, sabe, termina em uma clínica de internação. E você olharia para isso e diria que as coisas estão melhorando. Algo acontece entre abril e onde estamos agora, em setembro, supostamente. Com que frequência você vê alguém ter sucesso na internação, mas após sair, acabar em situação de rua? Eu sei que isso é um desafio. Com que frequência você vê alguém ter uma recaída e seguir por um caminho sombrio? A situação de rua é um grande fator para recaídas. Infelizmente, há um grande estigma contra quem tem dependência. Muitos veem isso apenas como fraqueza de caráter. Desculpe, as pessoas só enxergam isso como uma fraqueza de caráter e por isso há muito julgamento sobre a dependência, mas a dependência é uma doença cerebral em que as pessoas usam substâncias de forma compulsiva, apesar das consequências negativas. E se elas não têm um espaço adequado para viver ou um teto sobre suas cabeças, isso definitivamente é um grande fator de risco quando se trata de recaída. Quando se trata de uma clínica de internação, sabe? Falando de modo geral, o que uma pessoa faz ao longo desses 30 dias para tentar ficar sóbria? Dependendo da substância, muitas vezes é preciso passar por desintoxicação. Certas substâncias, como álcool e sedativos, especialmente benzodiazepínicos, podem ser fatais durante a desintoxicação. Frequentemente, as primeiras semanas são usadas só para retirar a pessoa da substância com segurança, evitando convulsões e riscos à vida. E então, sabe, há uma variedade de coisas diferentes. Existem programas de 12 passos, existe terapia individual. Isso realmente depende da substância. Mas, sabe, na minha experiência, geralmente leva mais de 30 dias para alguém ter uma boa chance de manter a sobriedade ou ficar limpo, porque leva tempo para o cérebro passar por essas mudanças, onde a pessoa começa a usar mais a parte racional do cérebro e não a parte emocional, porque o vício é muito poderoso. As pessoas ficam sentadas enquanto o cérebro diz: use ou morra. Elas estão mais dispostas a usar substâncias do que comer, do que manter seus relacionamentos, do que manter seu trabalho. Elas literalmente encaram isso como uma questão de vida ou morte. É assim que o desejo de usar a substância é forte, a ponto de excluir tudo o que é saudável na vida delas. Acho que o termo insano é usado com muita frequência, provavelmente até além da definição, tanto de forma geral quanto em conversas na sociedade. Mas em termos do sistema legal, e se houvesse uma defesa por insanidade que alguém fosse usar, sabe? Se alguém olha para a foto da ficha policial e diz: essa pessoa é insana, o que realmente precisaria ser provado no tribunal se essa fosse a defesa? Isso depende da jurisdição onde ocorreu. Mas agora estamos entrando em nuances, mas intoxicação por substâncias não vai funcionar como defesa por insanidade. Agora, psicose secundária ao uso de substâncias pode até ser usada, mas, no fim das contas, se for apenas intoxicação por substâncias, não será uma defesa válida. E isso será um atenuante. Quando se trata de psicose, como você determina se alguém realmente poderia ter passado por um momento em que literalmente perdeu a razão e algo assim aconteceu? Quero dizer, alguém pode sair desse estado e pensar: meu Deus, não acredito no que fiz? Se for intoxicação, pode durar horas. E, sabe, tentamos obter mais informações do que apenas da própria pessoa que foi afetada por isso. Procuramos contato com quem era mais próximo delas. Sabe, alguém a viu nas horas antes disso acontecer ou nos minutos antes de acontecer? Tentamos ter uma ideia de como estava o estado mental delas, como estavam interagindo com outras pessoas antes disso acontecer para tentar obter um retrato preciso.
porque eu sei que isso provavelmente varia de estado para estado, mas se a defesa, em um caso como esse, tentasse fazer um argumento de saúde mental e nós não tivéssemos acesso aos registros médicos dela para saber se ela já tinha sido diagnosticada com algum tipo de condição médica no passado, mas se eles fossem argumentar, sabe, que um juiz permitiria que eles dissessem que foi uma situação de psicose, que ela perdeu a razão. E eu estou falando de forma mais geral sobre isso e sobre como esses casos funcionam. Que tipo de evidência eles realmente precisariam ter para poder apresentar ao tribunal e dizer que essa é a defesa que eles vão tentar usar. Então a defesa será responsável por esse argumento, certo? Agora você vai analisar o histórico de saúde mental dela. Já havia histórico de psicose e de agressividade durante o episódio psicótico. Então, tudo vai estar em um contexto histórico e, novamente, analisando os eventos que levaram realmente até os minutos antes disso acontecer para ver se você consegue alguém que possa dizer: sabe, ela parecia completamente fora de si. Ela estava totalmente desligada. Ela não parecia estar em contato com a realidade, tentando estabelecer que, essencialmente, ela não sabia a diferença entre o certo e o errado. Mas, novamente, intoxicação por substâncias não pode ser usada para esse propósito, para provar que alguém não estava ciente de suas ações, se eram certas ou erradas. Vai ser muito difícil tentar seguir esse caminho porque não vai funcionar. Eles precisarão apresentar outro transtorno mental, distinto da intoxicação, para tentar alegar insanidade. O que, ao contrário do que muitos pensam, raramente tem sucesso. É pouco usada e tem menos sucesso. Muitas vezes, quem não lida com o sistema jurídico acha que a pessoa não está em seu estado mental adequado, mas há uma definição legal específica para isso. Ela é acusada de tentativa de homicídio e pode cumprir pena de prisão, já que lutou com abuso de substâncias, segundo sua página no Facebook, quero dizer. E ela vai ser julgada em Dakota do Norte. Então, talvez não especificamente sobre Dakota do Norte, mas só em geral, quero dizer, que tipo de problemas ela pode enfrentar no sistema prisional ou que tipo de recursos existem dentro do sistema prisional para alguém que está lutando contra o abuso de substâncias e pode ficar preso por muito tempo. Então, eu trabalhei em vários departamentos de correção em diferentes estados, e muitos dos departamentos de correção realmente têm recursos para abuso de substâncias, porque há uma porcentagem muito alta de pessoas encarceradas que sofrem não só de doenças mentais, mas também de transtorno por uso de substâncias. Existem recursos como reuniões de 12 passos e aconselhamento individual, mas dependem de financiamento. Mas isso é algo que ela deveria aproveitar enquanto estiver presa, se for considerada culpada. Eu sei que nós, frequentemente, falamos sobre a falta de recursos para a saúde mental ou abuso de substâncias do lado de fora. Você acha que quando alguém vai para a prisão lidando com alguns desses problemas, essa pessoa realmente pode ser reabilitada dessa forma, estando no sistema prisional? Sei que esse é um grande debate atualmente sobre pessoas que têm dificuldade para achar recursos fora. Sim, eu sei. Eu vi pessoas, pacientes meus, que foram encarcerados e conseguiram ficar limpos e receber ajuda no departamento de correções. Não vejo isso com frequência, mas já aconteceu antes. Eu já vi histórias de sucesso de pessoas que retornam à comunidade e se tornam cidadãos produtivos, mas isso realmente depende dos recursos disponíveis. E, obviamente, se eles têm apoio da família, isso é definitivamente uma grande vantagem para ajudá-los a ficar sóbrios e também a se manterem limpos. Sim, e novos detalhes ainda surgirão sobre essa história de Fargo, Dakota do Norte. Dr. Daniel Bober, psiquiatra forense, obrigado por dedicar seu tempo ao Law and Crime e nos ajudar a entender essas questões. O prazer é meu. Isso encerra o caso apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.